Olá a todos, sejam bem-vindos. O tema da aula de hoje será com Vallon. Em outras aulas nós já vimos, o desenvolvimento e aprendizagem na perspectiva de Vygotsky, de Piaget, e hoje nós então vamos ver Vallon. Os três estão trabalhando nesta linha da construção do conhecimento pelos sujeitos. Vallon e Vygotsky se aproximam mais porque eles têm o mesmo caminho epistemológico, que é o do social, a influência maior do social, da cultura. Piaget também trabalha na questão da importância da interação social, mas ele esteve mais preocupado em como que o conhecimento ele vai sendo estruturado. Mas ele tem, como nós vamos ver no Yves de Lattaille, sobre a interação social em Jean Piaget, que está na referência bibliográfica. Então, hoje nós vamos nos colocar aqui com Vallon. Vamos focar Vallon. E a principal contribuição de Vallon é o que ele traz de afetividade. Ele traz uma ampliação desse conceito de afetividade e ele coloca aí a afetividade no centro do procedimento de aprendizagem e desenvolvimento e da construção da pessoa ou do eu. Então, Vallon nasceu em 1879 na França e faleceu em 1962 em Paris. Em 1908, formou-se em medicina. Estudou a criança para conhecer o psiquismo humano. Acreditava na relação de contribuição recíproca entre psicologia e pedagogia. Presidiu a Sociedade Francesa de Pedagogia de 1937 a 1962. Henri Vallon é considerado um humanista do século XX. Suas ideias contribuíram para a Escola Nova. Discordava da Escola Nova em relação ao aluno ser o centro da aprendizagem sem a intervenção do professor. E também criticava o autoritarismo do professor na escola tradicional. Então, ele vai aqui colocar que é preciso haver um diálogo nesta relação professor-aluno, aluno-professor. Então, ele vai trabalhar, como humanista, ele vai trabalhar aí com a psicogênese da pessoa. Então, como que a pessoa ela é desenvolvida, como que a pessoa é construída. O estudo da gênese, a origem dos processos que constituem o psiquismo humano. O psiquismo é uma síntese entre fatores orgânicos, características que são individuais, e fatores sociais, condições da existência. O desenvolvimento para Vallon envolve fatores orgânicos e fatores sociais, desde a infância. O biológico é determinante no início do desenvolvimento e vai cedendo espaço ao social. O simples amadurecimento do sistema nervoso não garante o desenvolvimento de habilidades intelectuais mais complexas. Então, o amadurecimento do sistema nervoso ele é importante, mas ele não garante esse sistema mais complexo intelectual, que é o pensamento abstrato, a capacidade de abstração que nós, seres humanos, possuímos. Psiquismo humano. A afetividade ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, como da construção do conhecimento. O emocional é, ao mesmo tempo, social e biológico, em sua natureza. A consciência afetiva é a forma pela qual o psiquismo emerge da vida orgânica. Então, aqui a base do psiquismo humano é a afetividade e a emoção.
A afetividade caracteriza-se pelo seu traço social, o poder de contagiar o ambiente. A ansiedade infantil afeta o adulto. O choro pode deixar o adulto irritado. Então, afetar significa produzir angústia ou irritação. Isso ocorre porque o sujeito, quando afetado, deflagra emoções que tendem a reduzir a eficácia do funcionamento cognitivo. A afetividade não é só o estado de angústia, é também estado de serenidade e alegria. Afetar significa produzir também a alegria, que ao contagiar desencadeia emoções de sensação e de prazer. Então, quando ele traz essa dialética, né, do sentido de afetividade, o afetar tanto pode causar a angústia, como pode causar o prazer e a alegria. E é esse afetar o outro, é afetando o aluno que ele se abre ao conhecimento, né? Então fica aí o desafio para o professor de como afetar. Às vezes, provocando num aluno uma certa ansiedade, ele pode se abrir ao conhecimento, ou provocando alegria. Então, essa é uma sensibilidade que o professor, em sala de aula, precisa ler e interpretar, né? Como que ele afeta este aluno, para que ele caminhe rumo ao conhecimento, né? Aquilo que ele precisa conhecer. Construção da pessoa. A história da construção da pessoa será constituída por uma sucessão pendular, né, de movimentos dominantes. Ora a afetividade é dominante, ora a inteligência é dominante, cognitivo, é dominante. Isso significa que a afetividade, para evoluir, depende da inteligência. E a inteligência, para evoluir, depende da afetividade. Então, vamos ver aqui o desenvolvimento da pessoa como uma construção entre a predominância afetiva ou cognitiva. Então, para Vallon, um primeiro estágio é o estágio impulso emocional. Até mais ou menos 1 ano, predomina a emoção, que o bebê estabelece com o meio e com as pessoas. Predominam aí as relações afetivas. O estágio sensório-motor, até 3 anos. A aquisição da marcha, né, dele aprender a sentar, a pegar, a engatinhar, a andar. E a apreensão, né, a possibilidade maior de autonomia de interação com os objetos, né, quando ele consegue fazer a apreensão, de pegar. O desenvolvimento da função simbólica da linguagem e predominam as relações cognitivas. Então, aprender aqui a andar, a pegar, é uma função mais cognitiva do que afetiva. O estágio do personalismo. Dos 3 anos aos 6 anos, ocorre a formação da personalidade, a construção do eu, a consciência de si, né? E por meio das interações sociais. Predominam aí as relações afetivas. Então, vejam aqui que de 3 a 6 anos, né, nessa construção da personalidade da criança, vai predominar a relação afetiva que ela estabelece com o mundo social e com objetos e pessoas. Estágio categorial. Por volta de 6 anos, os progressos intelectuais dirigem o interesse da criança. Predominam os aspectos cognitivos. Então, aqui no movimento, nesse desenvolvimento da criança, né, do desenvolvimento aí da sua personalidade, da construção do eu, do personalismo, é um movimento que caminha, ora nas emoções, ora na inteligência. Então, em determinados estágios da criança, a importância é o cognitivo. Em determinado estágio da criança, a importância são as emoções, a carga afetiva. Dimensão
do movimento. Antes de agir no mundo físico, o movimento atua sobre o ser humano. Função cinética. Regula o estiramento e o encurtamento das fibras musculares. Função postural ou tônica. Regula o grau de tensão, tônus dos músculos. Essas funções não ocorrem distante da afetividade e da inteligência cognitiva. Então, aí os professores que trabalham na creche, né, na pré-escola, a importância deste conhecimento, né, para trabalhar aí a musculatura, né, a questão postural da criança, que requer tanto um aspecto cognitivo como também afetivo. Então, a questão aqui do desenvolvimento é um conjunto de 3 aspectos: o afetivo, social e o biológico. Então, eles ocorrem ao mesmo tempo. Não é possível também separar os 3, a divisão é mais didática, mas elas acontecem ao mesmo tempo. Então, a afetividade, ela tanto é biológica quanto ela é social. Um outro conceito importante em Vallon é o conceito de criança contextualizada. Então, o estudo da criança contextualizada possibilita que se percebam as suas relações com o meio, os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem e os conhecimentos próprios de cada cultura formam o contexto de desenvolvimento. A criança vai retirando dele recursos para o seu desenvolvimento. As implicações para a prática pedagógica. A criança contextualizada não separar o indivíduo da sociedade. Ao contrário, né? É função aí da escola, é função dos conteúdos que ele compreenda a sua relação com a sociedade, que ele compreenda a sociedade de onde ele faz parte. Uma prática que atenda às necessidades da criança nos planos afetivo, cognitivo e motor, que promova o desenvolvimento de todos estes níveis. O desenvolvimento intelectual não é o único objetivo da educação escolar. Não é só a inteligência que se beneficia, mas a pessoa como um todo. É preciso refletir a relação de antagonismos entre as manifestações de emoções e atividades intelectuais. Então, geralmente, estamos muito preocupados com conteúdos, né, a ser discutido, e deixamos em segundo plano as emoções. Mas as emoções também elas precisam ser discutidas, elas também precisam ser amadurecidas. Então, a criança também precisa entender o que ela sente, do que ela sente raiva do que, de compreender a sua raiva, né, de compreender a sua amorosidade. Então, faz parte também da escola este olhar, né, para o aprendizado da afetividade, das emoções que são desencadeadas, né, seja de raiva, seja de amorosidade. Porque isso faz parte do ser humano, né? Isso acontece entre as próprias crianças, né? Elas brigam, elas discutem, elas são movidas por raiva também, e isso tem que ser parado e refletido, né, com o grupo de alunos, o porquê da raiva, se estava justo, se não estava. Então, as questões emocionais, elas também devem ser aprendidas, elas também devem ser discutidas e não só pensar no desenvolvimento cognitivo, assim como deve-se pensar também na questão motora, né, na questão da postura, do andar, da maneira dele agir com o seu próprio corpo. A prática pedagógica envolve a relação de 3 sujeitos, professor, aluno e conteúdo. Aparece o conflito na relação do professor e aluno, aluno-professor, e na relação do aluno com o conteúdo. É preciso refletir com base nas informações teóricas sobre as características de conflito. O conflito é importante no desenvolvimento da emoção e da inteligência. Então,
Falamos há pouco que as crianças brigam no contexto da escola, mas as emoções elas também não ocorrem só entre os seus colegas, mas também na relação com o conteúdo. Quando eles não estão, é difícil compreender um conteúdo, não está conseguindo, é desencadeado aí emoções. E quando ele aprende também é desencadeado emoções. Então ele vive aí sempre num eterno conflito. Como nós vimos em Piaget, não é? É o conflito que promove o desenvolvimento e a aprendizagem. Então, esse cuidado com o conflito, porque o conflito, ele não basta só o professor fazer a pergunta para ele sair de um estágio ou outro, mas o conflito, ele é envolvido de emoções, né? E essas emoções, elas precisam ser pensadas, ser discutidas. A construção da personalidade passa pelo conflito, eu e o outro. O outro pode ser o professor, pode ser o colega de turma e pode ser o conteúdo a ser aprendido. Expressar-se significa colocar-se em confronto com o outro e é preciso organizar-se. Então, quando o aluno é chamado a expor, né, o seu pensamento, a sua ideia, ele já tem que saber que ele vai entrar dentro de um conflito, porque o outro pode pensar diferente dele. Então, como que ele amadurece, como que ele se coloca, como que ele coloca o seu pensamento, sabendo que vai entrar em conflito, mas com respeito a si mesmo e com respeito ao outro. Então, este é também um aprendizado. Então, aqui, Valon coloca que a escola tem que pensar que não é só o conteúdo que é importante, mas nós estamos formando aí a personalidade de uma criança que será um adulto que vai viver em sociedade e que ele precisa saber se expressar, colocar e saber lidar com quem pensa diferente de si, saber lidar com os confrontos, saber que o confronto faz parte, né, da sua relação do eu com o outro. A relação linguagem e pensamento. A linguagem exprime pensamento e, ao mesmo tempo, organiza o próprio pensamento. Aí nós temos aqui em Valon 2 tipos de pensamento, o pensamento sincrético e o pensamento categorial. O pensamento sincrético, em sua origem, supõe-se que a criança não sabe explicar muito bem, definir as características e funções de cada objeto. Essa característica diminui aos 5 anos aproximadamente. Então, ela ainda não tem uma noção de categoria. Então, um gato, ela pode falar, ver um gato e falar au, au. Então, ela ainda não tem muito claro esses conceitos, essas categorias, né? Então, aos 5 anos é que ela vai colocando que gato é uma categoria diferente de cachorro. Então, isso que vem aqui do pensamento categorial. Então, ela já vai vendo de quais categorias pertencem os diferentes objetos. A categoria é uma palavra que define uma situação ou objeto que diferencia de outras situações e de outros objetos. E depois acontece a elaboração do conceito. Essa capacidade de pensar vai evoluindo na vida infantil, na adolescência, até chegar à vida adulta. A construção do eu corporal é condição para a construção do eu psíquico. Na apropriação da consciência de si, a criança, quando se encontra no pensamento sincrético, mostra misturas e confusões. Sem diferenciação, a criança se percebe fundida nos objetos e situações familiares. Mistura-se a personalidade dos outros. A saída do pensamento sincrético para o pensamento categorial não é tranquila e não é automática. É uma situação que exige muito conflito. Ela vai mudar a sua forma de pensar. Ela pensa de um modo sincrético e vai mudar para uma forma de pensar categorial. Essa mudança ela não é automática, né? Tem uma aprendizagem aí do pensamento categorial e a aprendizagem é sempre
é mediada aí por um conflito ou muitos conflitos. A criança passa por conflito, esforça-se para ter um papel de destaque como vencedor, combate a opinião do outro, usando recursos como ciúmes, trapaças, acesso de tirania, dissimulação. Nessa busca de superioridade, tem atitude agressiva, como quebrar um brinquedo de um colega que joga melhor do que ela. Então, aí é um momento dela ter aí a consciência de si, né? De que ela é agressiva, mas ela também pode lidar melhor com a sua agressividade. Então, esta é a referência da aula de hoje, que está disponível na biblioteca virtual e também faz parte do texto base na programação da aula, da disciplina. Então, para fechar, né, Vallon, ele traz aqui uma grande contribuição para nós, que é o conceito de afetividade. Né? E ele não fica na questão da afetividade apenas do ponto positivo, como nós conhecemos, que é o prazer e a alegria. Ele traz aqui a questão da afetividade também, que afeta-nos, que nos contagia e que nos leva para a agressividade e para a irritação. E isso não é para que deixemos de trabalhar com isso. Né? No processo de desenvolvimento e de aprendizagem, essas emoções, tanto de angústia, de alegria, esses conflitos, eles estão presentes. Então, a criança pode manifestar uma agressividade quando ela está em conflito, que ela está naquele processo da construção da consciência de si, da construção do eu. Ela passa por um conflito e ela é afetada pelo outro e muitas vezes ela não consegue, né, lidar bem com essa situação e ela faz uso, então, da agressividade. Então, este é o momento, né, do papel educativo, de que ela aprenda a lidar com a sua agressividade. Então, esse é a contribuição de Vallon para nós na prática pedagógica. Muito obrigada a vocês e nos vemos na próxima aula. Thank you.